Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Papo de Meteorologia, que hoje tem a participação também da CEMET, né, na moderação dessa conversa. E para iniciar a nossa conversa, eu dou boa noite a todos que já estão aqui comentando, né, o Charles, a Ludmila, a Alessandra, José, Mário. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, agora eu chamo o Wagner. Boa noite, Wagner, para dividir essa moderação desse bate-papo, né, que a gente vai ter. Seja bem-vindo, Wagner. Uma boa noite a Paula, uma boa noite a todos aí os internautas, né, os colegas de meteorologia, na maioria, que vêm assistir. Boa noite aos convidados também, né, ao Marcos, ao Elcio, ao Eduardo, né, e vamos tocar então essa conversa aí, nos divertir um pouco aí, né, aí da live. Um abraço a todos aí. Bom, para começar a nossa conversa, eu apresento para vocês, para quem ainda não conhece, mas já participou aqui do nosso bate-papo, Eduardo Martins, presidente da FUNSEMI. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Paula. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite aí da CEMET, do Papo de Meteorologia, né, participar desse bate-papo. Bom, eu sou hidrólogo de formação, tenho um mestrado e doutorado na área de recursos hídricos, né, e estou à frente da FUNSEMI já há algum tempo, 15 anos aí à frente da FUNSEMI, servindo o estado do Ceará. Obrigada, Eduardo. Então, mestrado e doutorado na área de recursos. Ok. Então nós vamos apresentar agora, né, o Elcio Vieira, diretor de produtos do Sensipan, né. Então, por favor, Elcio, pode se apresentar aí. Estou à frente da FUNSEMI já há algum tempo, 15 anos aí à frente da Obrigado, Wagner. Obrigado, Paula. Desejo boa noite a todos que estão aqui com a gente nesse canal. Obrigada, Eduardo, Marco. E eu não sou meteorologista, já começo falando para todo mundo. Eu sou aviador de formação, eu vim da Força Aérea e fui um grande usuário da meteorologia enquanto eu era piloto na Força Aérea. E agora, como diretor de produtos do Sensipan, onde uma das coordenações que nós temos é a coordenação de meteorologia, eu tive um contato maior com essa nobre profissão, onde eu pude olhar um pouquinho, viver um pouquinho o outro lado, né? Antes eu só consumia os produtos, agora, do outro lado, sendo responsável por entregar produtos para vários clientes que nós temos. Então, vai ser um prazer poder bater esse papo com vocês. Obrigada, Elcio. Para o nosso outro convidado, né, é o Marcos José Vícios, que sempre nos acompanha aqui, né, do CIMEPAR. Seja muito bem-vindo, Marco, à nossa live. Boa noite, Paula. Boa noite, Wagner. Elcio Sensipan, Eduardo Martins FUNSEMI, pessoal que está todo acompanhando aí, né? É um prazer aqui, já há um tempo, né, tinha dado até umas dicas aí, né, de lives, né, e achava muito importante realmente tocar nos assuntos dos centros operacionais, e apareceu a oportunidade. Bom, sou meteorologista de formação, né, também, né, do tempo de riscar carta sinótica ainda, né, já estou ficando bem velhinho já, né, indo já pro, né, passando gerações aí, e tive a oportunidade de trabalhar em vários locais, né, em vários locais bacanas mesmo, e muitas condições diferentes de utilizar a meteorologia. Trabalhei no IPMET, na CEMIG, numa oportunidade que tive numa empresa que veio se instalar no Brasil para tentar mídia, né, que era a WSI, no final dos anos 90, Climatempo também, e depois de um bom tempo para cá no CIMEPAR. No CIMEPAR começando como meteorologista, né, mas também, logo no começo, também fazendo trabalhos diferenciados aqui, que foram oportunizados na época, principalmente com dados de descarga atmosférica, né, que durante muito tempo foi muito segredo para a meteorologia, e aqui se trabalhava com esses dados há muito tempo. Depois com projetos de pesquisa e desenvolvimento, empresas do setor elétrico e outras coisas. E mais recentemente, agora, né, praticamente desde o final de 2018, também coordenando a área de operação do CIMEPAR, né. Então, um baita de um desafio aqui, né, aparentemente não é pouca coisa, mas não é, né, a operação é complicada, mas isso, né, só dá mais vontade de fazer a coisa certa, né. Então, agradeço a oportunidade aí para a gente conversar,
né? E estou à disposição aí de vocês para perguntas e comentários. Wagner, teu microfone está no mudo. Então, obrigado, Marcos, pela apresentação. Nós estruturamos um pouco essa conversa hoje, assim, em alguns níveis, né? E tentando dividir um pouco a conversa em uma relação entre o nível nacional e os centros regionais, e mais adiante nós vamos conversar também sobre a relação regional, inter-relação entre os centros regionais, como isso vai se dar. Então, nós vamos começar agora com esse tema, né, que é a relação dessa estrutura nacional que está sendo criada com os centros regionais, né, e nós vamos começar com a primeira pergunta para o Elcio, né, uma pergunta que, na verdade, me preocupa, assim, ou me fez pensar várias vezes já sobre isso, que é quando se cria no Brasil uma estrutura, por exemplo, de segurança pública, né, há uma divisão clara, assim, entre as estruturas e os papéis dos estados e dos entes da federação dentro dessa estrutura nacional criada, e isso tudo é regulamentado, né, normatizado por força de lei, né. Então, a pergunta é, como você pensa, assim, sobre o que você pensa, né, sobre o marco legal que vai ser o ponto garantidor desse Sistema Nacional de Meteorologia que está sendo criado agora, né, e como isso poderia funcionar? Bem, Wagner, como todos já devem ter percebido, essa ideia do Sistema Nacional de Meteorologia, ela está em construção. Então, tudo que a gente está pensando pode não ser factível de ser alcançado. Eu gostaria de colocar isso antes, para ninguém depois criar uma expectativa de que nós vamos conseguir o que nós estamos almejando. O ideal, e é o que a gente vai brigar, é por uma lei. Para a gente conseguir criar o sistema, como sistema realmente, não como um órgão, mas um corpo que é formado por diversas entidades, que está começando com 3 entidades, mas que vai ser factível de crescer e embarcar todas as entidades que quiserem fazer parte do sistema, e a gente enxerga que o ideal seja por lei. Estamos conversando se essa lei vai ser uma lei que a gente vai propor para o Legislativo ou vamos propor para o Executivo submeter essa lei. A gente ainda não sabe. Nós temos uma grande vantagem que os 3 órgãos iniciais pertencem a 3 ministérios diferentes e 3 ministérios que têm um relacionamento muito bom com o nosso presidente da República, né, o ministro da Defesa, a ministra do MAPA e o ministro do MCTI agora, desculpa. Velho é fogo, né? A gente fica guardando as coisas do passado, né? Então, agora, no Comunicações não está mais no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E com certeza, a experiência dos nossos ministros vai nos trazer qual é o melhor jeito da gente abordar o problema. Se nós não conseguirmos em nenhum dos 2 lados, tanto pelo Executivo ou quanto o Legislativo, nós ainda temos a possibilidade de iniciar o sistema através de um decreto. Que não seja por lei, é menos forte, mas permite que a gente consiga fazer alguma coisa. Como eu falei, a gente está num nível muito inicial ainda de discussões, não sabemos aonde a gente vai conseguir chegar, mas sabemos aonde queremos chegar. O que nós vamos brigar é por uma lei onde a gente consiga criar um sistema que seja altamente inclusivo. Essa é a ideia, Wagner. Muito bom, porque isso é muito importante, né? Porque isso vai estruturar e definir os papéis, né, dos estados, o que cada estado vai cumprir dentro dessa, não o centro regional hoje, né? O José Vício deve estar pensando, nossa, vai cair um monte de coisa para cima de mim, mas isso é uma conversa entre os estados e a federação, né? Então, por isso que a gente pensou
dessa temática, e é interessante que vocês já tenham abordado isso, né? Então, acho que a Paula pode seguir, né, Paula? Sim. Essa nossa conversa foi justamente para a gente entender, ou até mesmo ouvir algumas ideias do público que está assistindo a gente em relação à interação dos centros regionais no Sistema Nacional de Meteorologia. E nesse contexto, eu gostaria que o Eduardo Martins comentasse um pouco para a gente sobre as experiências operacionais da FUNSEMI dentro do cenário nacional. Bom, Paula, obrigado pela pergunta, mas eu queria comentar um pouco, né, essa questão da estruturação do sistema. Eu sei que, por enquanto, é uma ideia ainda que está sendo trabalhada, muito recente, né? Hoje só temos as 3 instituições a nível federal envolvidas, né? Mas é preciso, quanto antes, a gente chamar os estados para a conversa, tá? Porque muito das ações, muito do que acontece é mais a nível local, né? E a gente precisa começar a discutir como é que vai ser essa articulação entre a esfera federal e as esferas estaduais, né? Eu acho que é salutar, a gente entende o momento inicial, mas a gente quer se colocar aqui, eu não represento estado nenhum, deixando bem claro, né? Só o meu, né? Então, o estado do Ceará aqui se coloca à disposição para essa discussão, e eu tenho certeza que os nossos outros institutos estaduais também estão dispostos e abertos a essa discussão. Eu me lembro que essa discussão era algo que eu sempre tinha com o Eduardo Alvim, o Divino Moura, né, nas discussões que a gente tinha entre nós 3, né, da necessidade de estruturar melhor o sistema meteorológico nacional. Bom, a nível federal, Paula, além de todos a atividade de pesquisa que a gente tem, né, em parceria com as instituições tipo a Agência Nacional de Águas, universidades, né, nós temos algumas atividades operacionais, como você bem colocou. Uma delas é o monitor de secas, né, que hoje está avançando, já estamos aí, o CIMEPAR faz parte, né, do monitor. Nós já temos mais de 46 instituições estaduais envolvidas, 3 instituições federais e aberto a mais instituições. Isso é muito importante. Eu acho que é um exemplo de iniciativa operacional colaborativa. Isso é muito importante o sistema abraçar. Além disso, a própria previsão climática, né? A gente vem envolvido e gerando resultados de modelos climáticos globais para o superconjunto nacional. Hoje nós somos uma das instituições, juntamente com o INEMET, o INPE, CPTEC e INPE, que fornecem modelos para o superconjunto nacional. Estamos colocando mais outro modelo em operação, outro modelo global, então vamos colocar mais um modelo nesse sentido, né? E o projeto Pirata, né, que nós somos cofundadores juntamente com o INPE, né, e participamos desde o início. Recentemente investimos na infraestrutura, comprando sensores, né, para melhorar o monitoramento do Atlântico, né? Então, a gente está realmente muito aberto a parcerias ao nível federal, seja em atividade de pesquisa, seja em atividades operacionais, sempre com foco, né, no nosso mandato, que é o Estado do Ceará. Mas isso não quer dizer que a gente não possa colaborar com instituições a nível federal. Muitas das operações que hoje a gente está envolvido são a nível nacional. Temos vários projetos a nível operacional, que eu não estou citando aqui, mas que nós temos a colaboração com a Agência Nacional de Águas, que é um parceiro de primeira hora, né? E é isso. A gente, apesar de ser um órgão pequeno, um estado pequeno, pensamos grande e estamos abertos a essas colaborações com os nossos parceiros aí de estado e parceiros federais. Paula, posso fazer um pequeno comentário em cima do que o Eduardo falou agora? Com certeza. Eduardo, obrigado. Só queria tranquilizar de que, desde o começo, a gente já pensou em trazer todos os órgãos que a gente acredita que possam contribuir. A gente só ainda não fez essa aproximação porque a gente precisa amassar um barro interno entre nós 3 primeiro, chegarmos, no mínimo, num consenso interno para que a gente possa chamar os demais, porque do nível de discussão que nós estamos atualmente, se nós chamarmos todo mundo, talvez a gente volte no erro do passado, que acabou que não levou a grandes coisas, não às grandes coisas.
As ideias do passado são ótimas, não estamos jogando nada fora do que foi pensado no passado. Mas a gente quer fazer de um jeito um pouco diferente para que agora aconteça. Né? Tem aquela máxima, né, que se a gente sempre faz as mesmas coisas esperando obter resultados diferentes, a gente deve estar maluco, né? Então, a gente não se considera maluco, então a gente quer tentar fazer alguma coisa diferente para realmente a gente conseguir ter esse sistema implementado. Eu tenho certeza que essa sensibilidade existe, o Gilvan vem me pondo, atualizando sobre essas conversas, né? A gente vem falando com certa frequência sobre esse assunto, o Sistema Meteorológico Nacional. Eu entendo, mas, assim, eu acho que precisa, nem que seja a título de discussão entre os estados, a gente começar a organizar a visão dos estados, né? Porque para quando chegar no nível de discussão com vocês, a coisa já está mais ou menos alinhada, porque senão a gente não vai fazer isso de maneira célere, né? E eu acho que talvez iniciativas, tipo de grupo de trabalho, né, já pensando uma visão regional, como é que os sistemas regionais poderiam se encaixar no sistema meteorológico nacional, eu acho que isso seria na direção que vocês estão querendo construir e facilitaria esse avanço mais rápido da estruturação do sistema. Esse tema surgiu, né, porque quando a gente começa a pensar em Sistema Nacional de Meteorologia, para quem trabalha com meteorologia, é um pouco difícil não fazer relação com os sistemas que existem, por exemplo, o sistema meteorológico nos Estados Unidos e o Centro Meteorológico Europeu, né, e como os estados, como os países da Europa compõem, né, e como cada um colabora. Então, por isso que a gente começa a pensar, e eu vou fazer uma pergunta que é praticamente a mesma pergunta para o José Vícios, né, qual é, até o momento, assim, na história do CIMEPAR, né, de lá até agora, né, qual é a experiência de vocês com iniciativas e interação a nível federal ou nível fora do estado do Paraná, assim, né? Perfeito. A coordenação do sistema, um sistema coordenado, sempre foi a preocupação do CIMEPAR. Sempre teve no foco, como o Eduardo falou, né? Eram discussões justamente entre os centros estaduais que percebiam que você precisaria ter um sistema coordenado desde a esfera federal, onde você tem atribuições bem determinadas para cada um dos entes lá. E lembrando um pouquinho da história, quando foi criado os centros estaduais, a ideia deles era você dar mais ênfase à meteorologia regional e local, com esses centros, que eram coisas que, na época, os centros, nacionais não tinham perna para fazer. Então, em meados dos anos 90, houve a política de incentivo à criação de centros estaduais, né? Em alguns locais foi para frente, outros locais não foram, né, por motivos que todo mundo já conhece, quem é o mais velho, né, quem já está mais rodado aí na coisa já conhece, e alguns funcionaram e outros não, mas a preocupação era essa, né, e sempre foi uma preocupação interna. Até coloquei um link aqui para a Paula passar para frente, só voltando um pouquinho também no assunto, né, de como normatizar o que fazer. Tanto era uma preocupação do CIMEPAR que lá em 2003, logo que eu cheguei no CIMEPAR, eu lembro dessa preocupação, dessas conversas, e o CIMEPAR conseguiu mobilizar um senador na época do estado do Paraná, que era o Osmar Dias, na época, para propor uma proposta de emenda constitucional justamente criando o Sistema Nacional de Meteorologia. Isso foi 2003, estamos para 20 anos, chegando lá, né? Então, e isso andou, né? Teve o trâmite que uma política dessa tem, né? Você tem que buscar apoio, tem que conversar, tem que sensibilizar outros parceiros lá. E, se não me engano, ele chegou a ser aprovado no Senado, só que teve que ir para a Câmara, né? Proposta de emenda constitucional passa no Senado em 2 votações, depois vai à Câmara em 2. Chegou na Câmara, duro é achar de novo, né? Alguém e sensibilizar 512 deputados, né, que é uma dinâmica completamente diferente do Senado. E, se não me engano, ali morreu, né, na Câmara dos Deputados ela não prosperou. Então, porque depende de uma grande articulação política.
Quer dizer, existe articulação política a nível, né, de política mesmo, né, institucional, e tem a nossa articulação, que a gente também tem que se articular, né, de forma bem objetiva, entender bem o que a gente quer, né, para quando chegar lá e propor alguma coisa, falar, não, tá todo mundo junto aqui, ó, todo mundo quer isso aqui, né. Porque se não for assim, né, acaba acontecendo isso, né, você perde condição institucional lá de conversar justamente onde se toma a decisão, onde se tem que impor a lei, né, e dificilmente avança, né. Eu até entendo, vamos dizer, a abordagem, né, que o INEMET, o CPTEC e o Sensipan estão fazendo, né, é um jeito de começar. Mas, como o Eduardo falou, tem que realmente, o mais breve possível, abrir as conversas com centros, principalmente centros mais estruturados. Porque tem alguns centros que realmente precisam de apoio, até o contrário. Mas os centros que precisam de menos apoio, vamos dizer, tem que participar ativamente, porque já tem uma experiência na bagagem a ser consolidada, né, a ser emprestada para essa discussão como um todo. Só fechando rapidinho, né, que era mais o foco da pergunta, né, a experiência do CIMEPAR institucional, como falei, grande, sempre a gente teve essa preocupação de falar assim, ó, vamos otimizar recursos, até porque nós, né, o CIMEPAR, com a sua estrutura, ele busca recursos e equipamentos na prestação de serviços, né, gente, é muito difícil a gente conseguir de outra forma, né, porque a nossa natureza é assim. Então, a gente tem, vamos dizer, otimização de recursos, quando se programou instalar radares no estado do Paraná, né, a gente tinha um projeto que se confirmou do radar de Cascavel, existia um projeto da aeronáutica, colocando um radar a 20 quilômetros, basicamente, do lado, né? Então, e estava certo, já compramos, vamos colocar, e houve uma conversa institucional para que esse equipamento da aeronáutica fosse colocado em outro lugar, se não me engano, foi para Mato Grosso do Sul, né? Então, articulação institucional. Quando o INEMET também apostou nas estações automáticas, né, quando houve aquela grande compra, eu acredito que talvez até a FUNSEMI tenha feito similar, mas aqui a gente participou ativamente disso, falou assim, olha, nós já temos o CIMEPAR já tinha uma infraestrutura de monitoramento de telemetria meteorológica, falou assim, não adianta pôr onde eu já tenho, né, vamos pôr onde não existe, né. Então, houve articulação junto com o INEMET para se instalar, naquela época, as estações do INEMET, né, onde basicamente não tinha. É lógico que todo mundo quer medir temperatura em Curitiba, quer medir temperatura em Foz do Iguaçu, aí não é problema. O problema era ter todas as estações duplicadas. Então, a gente conseguiu harmonizar, junto com o INEMET, esse tipo de ação, né? Então, mais do que trabalhar, assim, vamos dizer, fora, né? No caso do CIMEPAR, o que a gente faz institucionalmente fora é basicamente buscando recursos, quer dizer, prestando serviço, buscando recursos para a sustentabilidade do Instituto, mas ações coordenadas, né, que a gente tem, né, a gente faz sempre visando isso, assim, vamos aproveitar o que tem, vamos potencializar o que tem, para que o recurso seja melhor gasto. Por fim, acho que acho que a maior exemplo que a gente tem de coordenação e trabalho em conjunto foi justamente na rede de detecção de raios, né? Quando a CEMIG começou, há muitos anos atrás, em Minas, depois o CIMEPAR começou no Paraná, e Furnas percebeu, falou, olha, eu preciso também desse negócio aí, né? Falei assim, mas eu não vou comprar uma rede para, né, vamos dizer, vamos montar uma nova rede com mais sensores e tudo. Falei, não, vou comprar onde está faltando. E aí foi o início da RINDAT, que é vamos dizer, uma cooperação entre CIMEPAR, CEMIG, Furnas e INPE, onde todo mundo comprou, né, entrou com os seus recursos, comprou sensor e montou uma rede que é colaborativa. Então, nós somos responsáveis por essa rede, as 4 instituições, né, mas evitando justamente vamos dizer, a duplicidade e vamos dizer, gastar de maneira adequada os recursos poucos que a gente tem. Então, acho que essa é a grande... o CIMEPAR tem isso, né, muito claro, e toda ação, toda atividade que a gente é chamado, a gente fala assim, vamos tentar integrar o máximo possível de coisas que já existem. Obrigada, Marco. Inclusive, a RINDAT é uma das grandes redes de detecção de descargas aqui do Brasil, né? Antes de a gente passar para a próxima pergunta, eu gostaria de pedir para vocês, falar que vocês podem deixar seus comentários, deixar as perguntas, daqui a pouco a gente vai
passar para as perguntas, eu já vi aqui que o Bruno deixou uma pergunta bem interessante, e já a gente vai passar aqui para os nossos convidados. E agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Elcio, Elcio, a Amazônia é uma área de dimensões continentais e o Sensipan já desempenha um papel fundamental dentro da Amazônia. Naturalmente, o Sensipan já teria esse papel de atender todos os estados do norte, ou como que seria a atuação do Sensipan dentro da região amazônica? Paula, o Sensipan, ele fez, no mês passado, 19 anos de vida, e desde o começo a meteorologia foi uma das áreas que mais se fizeram presentes na nossa adolescência, né? Na nossa infância e adolescência. Nós talvez sejamos o maior operador de radares meteorológicos dentro do Brasil. Nós temos 11 radares meteorológicos, nós temos estações meteorológicas de superfície espalhadas por toda a Amazônia, nos rincões mais difíceis de chegar, e vocês não têm ideia do trabalho que é fazer a manutenção dessas estações meteorológicas, quando só se chega de avião, e não tem aviação comercial que chega lá, só avião da Força Aérea para poder levar. Então, essa característica do Sensipan de realmente olhar para toda a região norte do Brasil é um fardo pesado, mas que a gente carrega ele com muito orgulho e com muita alegria, porque só quem passou lá em cima, algum tempo lá em cima, no Brasil, sabe como a meteorologia lá ela é única. As coisas lá acontecem muito rápido, é diferente. Se você pegar um meteorologista do Rio Grande do Sul e pedir para ele analisar os dados e fazer um prognóstico, muito provavelmente ele vai errar se ele não tiver tido uma experiência lá, porque as coisas lá acontecem um pouco diferentes. Você tem que ter uma vivência na localidade para poder realmente começar a entender como as coisas funcionam lá. Então, o Sensipan, ele está lá há muito tempo, nós vamos continuar lá, e o que eu posso colocar é que nós esperamos que, com a definição clara dos papéis, que a gente pretende que no Sistema Nacional a gente tenha isso, a gente vai se beneficiar de algumas coisas que a gente sente falta. Então, eu vou poder redirecionar gastos que eu tenho que ter hoje, comprando alguns produtos, eventualmente para mais AMS, porque o INPE pode me prover esses produtos. A ideia realmente é fazer racionalizações para que, como o Marco colocou, a gente não ter duas estações meteorológicas de superfície, uma do lado da outra. Isso não tem lógica nenhuma, enquanto a gente tem grandes vazios sem nada sendo produzido de dado. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, nós estamos lá, vamos continuar lá, e devemos aumentar a nossa presença com mais radares, mais estações meteorológicas de superfície, mais sensores, para que a gente possa continuar provendo aos brasileiros que moram naquela região tão inóspita cada vez melhores produtos meteorológicos. Para vocês terem uma ideia, nós temos alguns produtos de tempo que têm periodicidade de 6 horas. Então, talvez tenham países que não tenham esse tipo de coisa. Para você fazer numa região onde a meteorologia, como eu disse, é tão característica, que muda tão rápido, uma coisa dessa, você tem que ter uma certa experiência. Bem, a ideia é essa. Bom, estamos caminhando, então, com a nossa conversa, já estamos aí adiantados, né, mas antes de prosseguir, né, eu vou deixar uma pulga atrás da orelha do Elcio aí, que é uma pergunta de um dos participantes da live, do Bruno Zanetti Ribeiro, né, e ele pergunta assim, sobre os centros municipais ou microcentros, né, como, por exemplo, na região de Blumenau, existe o Alerta Blue, que é um centro muito bem sucedido, para falar a verdade.
na sua atividade, né, como que isso ficaria dentro desse cenário nacional aí. Mas eu vou deixar, nós vamos discutir isso mais adiante, né? Eu só gostaria de colocar isso agora para a gente poder ir pensando aí sobre esse tema, né? De como porque o Brasil é um país que tem uma estrutura de sistemas de meteorologia que é bem complexa, porque ela foi sendo criada pelas demandas regionais, assim, né? E tem coisas curiosas, como o Rio Grande do Sul, que até hoje não possui uma estrutura bem estruturada, né? Então agora a gente vai conversar um pouco mais assim sobre as experiências, né, as relações regionais, né, dos centros regionais de meteorologia, né. Então eu vou passar para a Paula, né, acho que ela tem um comentário, uma pergunta para fazer sobre isso aí, né. Tenho. Eu gostaria de perguntar para o Eduardo qual é a relação da FUNSEMI com os outros estados do Nordeste. Inclusive, já comentaram aqui que na APAC tem, em Pernambuco tem a APAC, que é estadual, e tem o terceiro DISMO. E aí tem outros também, né? Mas não todos os estados do Nordeste, que a gente saiba, tem um centro regional. A gente gostaria de saber como que é a relação da FUNSEMI com esses outros estados da região Nordeste. Os centros mais bem estruturados poderiam atender esses centros menores, né, esses estados pequenos, ou com uma estrutura ou um serviço regional comum. Quero dizer, Pernambuco tem um centro, né, tem a PAC, mas, por exemplo, Sergipe, que não tem um centro de meteorologia, a FUNSEMI poderia atender esses estados, ou então, poderia ser criado um órgão de previsão que agrupasse, por exemplo, Sergipe e Alagoas. O que você pensa sobre isso? Eu acho que a gente sempre está aberto à colaboração, e o histórico de colaboração da FUNSEMI com os outros estados é longo, né? A FUNSEMI foi uma instituição criada em 1972, né? O programa de criação dos órgãos de meteorologia estaduais, ele saiu do MCTI, né, do hoje MCTI, olhando a FUNSEMI como modelo. A palavra inicial era vamos criar as FUNSEMinhas, né, no país. Como o Marco falou, em alguns lugares a ideia pegou, em outros não, né. E aí muito em função da percepção dos governadores à época, né, da necessidade de estruturação desses órgãos, né, nessa escala estadual. E isso é muito difícil, né, a gente garantir que cada estado vai ter o seu, porque, na verdade, hoje, principalmente hoje, quando a gente compete, hoje nós competimos em informação, previsão climática, previsão de tempo, avisos meteorológicos, com órgãos federais, com indivíduos, com a rede privada, né? Então, é muito difícil esses estados mais fragilizados, digamos assim, em termos de pessoal e infraestrutura, competirem nesse ambiente que não tem essa coordenação. Então, é por isso que eu vejo com muito bons olhos, né, essa iniciativa de estruturação do Sistema Nacional de Meteorologia. A FUNSEMI pode colaborar? A gente vem colaborando já, né? Nós temos histórico de colaboração aí entre irmãos, né? Porque eu não posso colocar a FUNSEMI acima de um estado como o Rio Grande do Norte, que tem uma estrutura, né, razoável, né, como órgão, né, a Imparne, lá, a nossa co-irmã, a PAC, né, a Paraíba, né, com a ESA. Então, são histórias diferentes, né, foram criadas em contextos diferentes, mas é muito importante essa proximidade com os problemas locais. Então, a pergunta que foi colocada aí pelo Wagner, como é que fica esse olhar do Alerta Blue, né, Wagner? Eu acho o seguinte, ali foi feita uma estrutura, colocado uma solução para um problema bem local. Eu acho que ninguém vai responder melhor a esse nível, a essa escala, do que essa estrutura que foi colocada à disposição. A questão é como é que a gente articula essas várias instituições nessas diferentes escalas, né? Como é que a gente pode contribuir para um funcionamento orgânico do sistema. E nesse sentido, a FUNSEMI está aberto à colaboração e parceria. A gente tem, inclusive, compartilhado códigos, né,
feito desenvolvimentos para atores estaduais e federais, né? Então, isso aí a gente sempre está aberto a essas colaborações as necessidades elas vêm sendo identificadas nas parcerias que a gente vem realizando, seja em contexto do projeto de pesquisa que a gente encabeça, seja em iniciativas operacionais a nível nacional. Essa FUNSEMI, porque tem realmente essa imagem nacional da FUNSEMI como colocar todo mundo debaixo da asa, às vezes, assim, né, e sendo muito generosa em atender as questões, muitas vezes representando as questões do Nordeste, assim, né, como o cenário nacional vê isso, né. Então, eu vou perguntar Wagner, deixa eu só fazer um comentário, desculpa te interromper, mas é porque essa frase aí, ela não, por favor, os outros debaixo da asa, eu não vejo assim, sabe? Eu acho que a gente tem tentado colocar a FUNSEMI realmente como parceiro, né? As iniciativas que a gente tem colocado com projetos aqui na região é realmente de irmão mesmo, de igual. A gente realmente quer construir algo conjunto, eu acho que o Monitor é um grande exemplo nesse sentido, e eu fico muito feliz de poder compartilhar a evolução dessas iniciativas em parceria com os outros estados, e a gente vê o dinamismo e energia que cada estado traz com as suas individualidades. Então, essa riqueza, essa diversidade que a gente consegue atrair de cada instituição, ela só acrescenta ao sistema. Obrigado. Você vai criando um ecossistema regional ali, né, com os centros participando e colaborando, né, dando muito importante, né. Botar um pouco de polêmica na conversa, né, passar para o Marcos, Acho que o... Vai dar polêmica, caiu, hein? A Paula derrubou, ela não quer saber de polêmica. Sem polêmica. Polêmica aqui não. Tá voltando aí. Caiu. Caiu. Wagner, aqui se faz, aqui se paga, hein, ó. Porque tu disse que ia falar de... Tu ia falar de polêmica e te tiraram do ar. Não, e aqui no Rio Grande do Sul, acho que começou o inverno de verdade aqui, né? Tá dando problema aí na internet. Um pouco de polêmica aí, de novo, no assunto, né? É que dentro da estrutura que eu conheço um pouco melhor, assim, nos Estados Unidos, né? O Storm Prediction Center, ele emite e coloca as regiões em watch, né? A partir de um segundo momento, quando se aproxima da hora do nowcasting mesmo, assim, os centros regionais vão desempenhando, os escritórios locais, né, vão desempenhando um papel ativo, então, no monitoramento, né, ele assume o comando da situação quando o tornado está prestes a acontecer, ou uma tempestade está prestes a acontecer no local, né. E o sistema acaba funcionando assim, né, uma via de mão dupla, assim, que o Sistema Nacional coloca uma região em alerta, né, em watch, na verdade, não em alerta, e num segundo momento, quando a região entra em alerta mesmo, na iminência do fenômeno, né, tem essa atuação local que vai dando esse feedback também para o Sistema Nacional. E aqui na região sul, né, a gente tem essas situações de tempo severo, que muitas vezes migram de um estado para o outro, né, e acaba dando eco na comunicação e nos alertas, né. Como é que tu vê, assim, funcionando esse Sistema Nacional de Meteorologia, né, supondo que houvesse, por exemplo, um centro estadual no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, porque querendo ou não, né, qualquer um dos estados ao sul aqui colocando alerta de tempestade, isso geraria esse ruído aí no sistema paranaense, né? Então, como é que vê funcionando isso e com relação também à experiência que vocês têm agora,
porque, querendo ou não, vocês já existem o centro de Santa Catarina, vocês aí, outros centros que estão interagindo aí com essa questão de alerta de tempo severo, tempestades, né? Bom, a gente teve uma experiência que volta a um tempo atrás, todo mundo vai lembrar do Catarina aqui, né? Lá atrás, lá em 2004, né, se não me engano. Foi logo que eu estava chegando no Cimepar também. Tudo. Daí eu lembro que até que o Duquinha, que está aqui na live, aqui, ele era o meteorologista mais experiente da época, da gente conversando, vendo aquelas imagens de satélite lá. Eu lembro que ele mostrou para mim, mostrou aquela foto, falou, o que é isso, né? Eu falei, não sei, tem rabo de jacaré, cara de jacaré, mas se é jacaré mesmo, eu não sei. Né? E era jacaré, no final das contas, né? Santa Catarina que o diga, né? Mas lá naquele evento a gente já teve uma espécie de coordenação, até pela proximidade, né, que a gente tinha, em função de trabalhar em estados contíguos, né? A gente teve uma comunicação muito próxima com o CIRAM, né? Não existia ainda, né, o CEGED em Santa Catarina, então era o CIRAM que fazia essa função, né? E a gente teve uma coordenação muito boa com eles, porque, basicamente, quando se configurou o evento e ele começou a se aproximar do continente, basicamente era quase todo dia conversando, né, entre eles lá, né, então, e vendo, porque a gente nunca tinha, assim, de experiência própria, operacional, nunca tinha visto, efetivamente, um fenômeno daquele ocorrendo. Então, para onde vai, né? Tá vindo, vai vir para o litoral do Paraná, vai vir para lá, né? Quando a gente percebeu que a coisa começou a derivar, né, para o sul, né, a gente continua acompanhando, mas um pouco mais relaxado, né? E aí a gente viu, aí o evento se deu, né, no sul de Santa Catarina e ali no litoral norte do Rio Grande do Sul. Então, mas nesse evento a gente ficou muito, muito claro ali que em eventos dessa natureza é sempre bom conversar entre si, né? Você conversa, você tem opiniões, né, e conversa um com o outro, né? Mas sempre deixando claro, bom, a tua responsabilidade é aqui, a minha é aqui, né? Então, o compartilhar as informações e o compartilhar o conhecimento é muito bom, né? Agora, cada um no seu quadrado, né? Assim, o problema meu é aqui, o problema seu é aí. Mas demos suporte, né? Na época, né? Para não ser, como é que fala? Para não ser muito, né, não fazer injustiça, acho que não tinha ainda radar em Santa Catarina, tinha o radar de Morro da Igreja, né, lógico, né, da aeronáutica, mas a gente forneceu também tudo que foi possível, mas o evento mesmo do Catarina foi lá na distância do nosso radar, né, lá longe pra caramba, mas pegou lá alguma coisinha, né, então a gente deu suporte também ao pessoal do CIRAM na época, né, que aí depois teve toda aquela situação. Bom, eu entendo, né, que, vamos dizer, na estruturação do sistema, né, até mandei um outro link que a Paula pôs aí também, de como é mais ou menos o sistema americano, né, o National Weather Service, você vai ver que é um negócio fora de série ali, né. A gente está falando aqui de junção de 3, que é para evitar superposição de informações, de atribuições e otimização de recursos, mas lá você vai ver que, na verdade, você junta e depois abre, né, efetivamente, para instituições especialistas, na verdade. Né, você tem uma instituição especialista em clima, previsão climática, instituição especialista em previsão de tempo, instituição especialista só em computação de alto desempenho, por aí vai. Né? Isso é uma coisa que eu entendo que o sistema tem que pensar ali na frente, né, buscar essas competências dentro dos diversas áreas que se faz meteorologia no Brasil, para, de certa forma, eleger, fazer algo similar e falar, bom, olha, a referência para clima está aqui, né? Então, esse aqui seria o responsável, né, para a previsão climática de uma maneira mais geral, onde os produtos, as informações partiriam dali e seriam distribuídos para os estados, para as cidades, para continuar a partir dali, vamos dizer, algum refinamento, alguma especialização, né? E que eu não consigo ver, assim, eu tenho uma dificuldade grande de ver ainda, vamos dizer, tudo centralizado no mesmo lugar, porque é muita coisa. Para um tamanho de um país que a gente tem, para as características diferentes das diversas regiões, como o Eduardo falou, né, lá no Nordeste você tem no Norte tem uma especialização muito específica de eventos meteorológicos, de condição climática, Nordeste, Sul, cada região tem o seu. Então, não tem jeito, não tem como escapar de você
ter instituições especialistas, né, com uma coordenação nacional, lógico, mas instituições especialistas falam assim, olha, aquele cara ali é o que vai fazer o Convective Outlook para o Brasil inteiro. E a partir dali você vai tirar e entender o que aquele Convective Outlook quer dizer para a tua região. Aí sim. E aí eu não vejo nenhum problema específico em chegar a nível de município, né? Como o Eduardo falou, e isso vamos dizer, é o que a gente entendeu do Alerta Blue. O Alerta Blue é um negócio muito específico ali para a cidade de Blumenau, né? Coisa que eu tenho certeza que é muito difícil você fazer de uma maneira mais abrangente, de uma maneira mais geral. Cada cidade, eu digo cada cidade nesse nível, né? Mas cada região tem particularidades, especificidades que devem ser tratadas dessa maneira. Agora, quem vai fazer, como vai fazer, de que jeito vai fazer, e isso é uma discussão que é bastante complicada mesmo. Porque se eu também for buscar cada especificidade de cada coisa, nós vamos ter milhares de lugares fazendo um monte de coisa. Mas tendo uma coordenação, né, tendo, vamos dizer, uma ordem, né, de vinda, não uma imposição de cima para baixo, mas uma organização. Mas, bom, aqui, essas informações, a partir daqui, você toma conta e você vai fazer os seus produtos, né, e a tua responsabilidade, que eu acho que é mais a palavra correta, né, o que cabe a você fazer, né, cabe a você fazer isso com essas informações. E juntando todas as informações, experiências que já existem por aí, eu acho que é um caminho de organização, né? É um caminho que pode ser, que deve ser viável, né? Que a gente vê que a descoordenação é o que a gente vê hoje, no fundo, né? Cada um, né? Às vezes fazendo 3, 4 vezes a mesma coisa, né? De maneiras iguais ou diferentes e acontecendo como é. Eu entendo, só fechando, que isso tudo foi como a meteorologia se desenvolveu no Brasil. Não tem, é a história nossa, que a gente está vendo na nossa frente, de por que tem o CIMEPAR no Paraná. Porque naquele momento histórico era assim que tinha que ser. Né? Não havia uma coordenação, não havia uma política institucional, né, total para fazer isso. Por que a FUNSEMI apareceu? Também uma demanda local, e era um momento específico naquele local, e assim como a história de diversos locais. Só quero deixar uma última coisa para a gente pensar, que é parte também dessa história toda de coordenação e quem faz o quê, são as fontes de financiamento. Né? Quem vai pagar o almoço disso tudo? Né? Porque até hoje todo mundo fala, né? E isso é importante, né? Vamos evitar superposições, vamos evitar tudo, mas uma fonte de financiamento garantida, né, seja sustentável para o sistema como um todo, é muito importante discutir, eu acho que é parte do sistema como um todo. Existem vários exemplos de como você manter e ter recursos específicos para isso, para que, na hora que você montar o sistema, porque a hora que ele tiver em certo ponto, ele tiver montado, falar, mas acabou o meu dinheiro porque acabou o recurso aqui não tem estação. Mas é você que tem que fazer. Então, você que tem que ter o recurso. Então, a discussão, entre outras coisas, de fontes de financiamento que sejam orçamentárias, sejam extra-orçamentárias, é muito importante estar no radar aí de todo mundo. Eu falo isso porque o CIMEPAR só faz isso todo dia, né? O meu chefe deve estar assistindo aí. Ele sempre está falando, olha o recurso, né? Então, é por aí que é uma preocupação sempre grande para nós isso. Ganhou um aumento, né, Marco? Não, aumento de recursos. Não, mas sobre isso que o Marco está falando, uma das coisas que a gente trabalhou aqui no Ceará foi sobre a cobrança da água. Né? Um dos sistemas que se beneficia com a informação climática e meteorológica em geral é o sistema de recursos hídricos. Então, tem um percentual hoje em lei estadual, né, que vai para a FUNSEMI para manter o sistema de monitoramento. Né? Da mesma forma, a gente poderia pensar, né, aí é uma ideia para o pessoal do federal, a nível federal, um percentual da questão energética, né, da tarifa de energia, que já, né, é utilizado até para manter a rede de estações também, né, da Agência Nacional de Água. Né? Então, isso são alternativas que a gente tem que buscar. Né? Mas aí, na própria estruturação do sistema nacional, a gente tem que pensar nesse ponto que o Marco está falando. Né? Quem é que vai manter? E só uma contribuição, uma palhinha, só aproveitando o gancho que ele deu, uma experiência que ele já tem, então já pode falar sobre isso, né?
Mas a gente pensa que vai, né, falar assim, eu vou botar, né, um montão de dinheiro. Não, é o necessário. Muitas vezes vai ser quase traço. É lógico que ninguém quer pagar mais conta de luz, ninguém quer pagar mais conta de água. Mas esses setores que são beneficiados devem contribuir como qualquer outro. Né? Marco, é porque nós, assim, desculpe, esse assunto é um assunto caro para quem trabalha em operação meteorológica, né? É mais fácil nesse país a gente conseguir milhões para mudar toda a rede de estações meteorológicas do que R$1 para mantê-la. E isso a gente tem que mudar no país. Não pode ser assim. É mais fácil mudar toda a rede ao invés de manter a rede. Não faz sentido. Não tem lógica um sistema desse. Parece que apareceu um assunto agora com a questão, me apareceu com a questão da água, né? Que a Organização Meteorológica Mundial ela responde não só pela meteorologia, mas responde também pelo problema hídrico, né? Então, como que o sistema? Porque hoje aqui no Rio Grande do Sul existem recursos para os comitês de gestão de bacias, né? Então, e muitas vezes esses recursos acabam sendo não totalmente utilizados, né, ou utilizados, como que isso pode ser evitado, talvez, né, a gente precisaria pensar como pode ser evitado de que a gente comece a sombrear também esse sistema de hidrologia já que tem no país, né, é um tema que talvez vai ter que aparecer em algum momento nessas discussões, né. Eu vou passar para a Paula, né? Mas eu queria dizer que a discussão é de altíssimo nível, né? Principalmente nessa questão de financiamento, né? Porque muitas vezes, inclusive as instituições de ensino e pesquisa e os centros de meteorologia acabam cometendo um canibalismo ali no recurso financeiro pela pesquisa e isso acaba sendo improdutivo, né? É tão escasso o recurso que acaba sendo improdutivo para o serviço meteorológico, no fim, né? Porque muitas vezes não tem eficiência nesse processo, né? Então é contigo aí, Paulo. Obrigada, Wagner. Acho que agora a gente vai passar aqui para a pergunta do público, voltar ali na pergunta do Bruno, que ele perguntou, né, como que o Sistema Nacional de Meteorologia, né, pretende lidar com o fato de que em alguns estados, como no Rio de Janeiro, né, que tem São Paulo, há mais de um centro responsável por previsão e alerta, não um único estadual. Elcio, você poderia falar um pouco sobre isso? Já pensaram nessas questões? Sim. Eu queria só emendar um pouco essa pergunta, talvez, Paulo. Como que vocês estão prevendo isso dentro do marco legal, né? Porque é ele que vai dizer como o sistema vai se estruturar, né? Sim. Bem, queria agradecer a pergunta do Bruno, que com certeza essa é uma dúvida que está na cabeça de muita gente. Será que eu vou perder meu emprego? Será que é onde o trabalho vai deixar de existir? Bem, a nossa ideia, na verdade, é que, como eu coloquei anteriormente, o sistema seja altamente inclusivo. A gente não quer acabar com nada. A gente quer fazer tudo que existe hoje trabalhar melhor. A gente quer criar condições de que, não importa o nível desse centro, seja o nível de um estado, ou que abranja mais de um estado, ou que seja apenas uma cidade, ele tenha os insumos que ele precisa para produzir os seus produtos melhores, ele possa contar com alguns produtos que eventualmente não existam hoje disponíveis, para a gente passar a ter esses produtos disponíveis para todos os níveis poder utilizar, né? Se pensarmos que tem compras redundantes dos mesmos produtos por diversos órgãos aqui, de coisas que vêm lá de fora, não tem muita lógica, né? Mas isso não acontece só na meteorologia, não, pessoal. Isso acontece em várias coisas do Brasil. Então, pensar em racionalizar as coisas, distribuir as competências, eventualmente, como, se não me engano, foi o Marco que colocou, criar especializações. Quem é que está pensando nisso? Poxa, não tem ninguém pensando nisso no Brasil.
Ou alguém gostaria de ser o centro que vai pensar nisso, um centro regional para pensar nisso? Então, todo mundo vai direcionar os seus recursos, vamos criar grupos de estudo especializados em alguma coisa, coordenados por aquele centro. Não tem ninguém olhando na meteorologia como um todo no Brasil. Todo mundo está olhando para o seu umbigo. E a gente gostaria realmente de poder coordenar os esforços. Nós somos muito poucos para o tamanho do nosso país. Particularmente, eu acho que a gente deveria mirar mais no modelo europeu do que no modelo americano, pelo simples motivo que o americano, dinheiro não é problema. E para a gente, dinheiro é problema. Então, talvez a gente devesse copiar mais. Mas, como eu falei, a ideia está muito no nascedouro ainda, a gente vai estudar todos os modelos que existem e, eventualmente, vamos fazer um mix, vamos pegar o que tem de melhor de cada um e vamos construir o nosso modelo Tupiniquim, que melhor se adeque aos nossos problemas. Mas, Bruno, fique tranquilo, você não vai perder seu emprego. A ideia é que, se a gente conseguir implementar isso, você vai ter uma condição de trabalho melhor. É isso que a gente almeja, para que você possa produzir cada vez produtos mais acurados, para que a população da sua cidade, do seu estado, possa contar com previsões cada vez melhores e poder se programar melhor, nossa agricultura ter incrementos de produtividade. Se a gente colocar como uma meta que, se a gente conseguisse organizar muito bem, distribuir melhor os dinheiro para termos melhores sensores, mais radares, maior quantidade de sensores e tudo, e isso tiver um impacto de 0,1 na produtividade da nossa agropecuária, isso pagaria por uns 10 sistemas de meteorologia no Brasil. Então, é questão de realmente a gente ter uma voz uníssona, nos unirmos, em vez de ficar brigando um com o outro, de ficar olhando só para o nosso umbigo, enxergar isso como um todo e tentar construir um futuro melhor para a gente. E é possível, pessoal. Obrigada, Elcio. Tem aqui mais uma pergunta que pode ser também para o Elcio, mas o Eduardo e o Marco também, que já têm uma vasta experiência em centros regionais, né, poderiam ajudar na resposta. Foi do César, que ele perguntou assim: como definir um centro regional? Tomando como exemplo a região sul, há 2 estados bem estruturados. Como seria a abrangência de atuação nesse caso? Bem, César, eu não sei te responder a tua pergunta, não, porque, vamos lá, se a gente juntar 2 estados do sul e pegar 1/3 do estado de Minas Gerais, em termos de área, nós estamos falando praticamente da mesma área. Então, o que é um centro regional? É 1/3 de um estado ou são 2 estados? Eu não sei te responder isso. Eu acho que é uma coisa que nós vamos ter que sentar e definir exatamente, porque, como eu falei, a nossa ideia não é ser exclusivo, ser inclusivo em cidades, estados, e a gente sabe da precariedade de alguns estados brasileiros em relação à meteorologia. Quem é que vai olhar para esses estados que hoje estão fracos? Quem é que vai prover produtos para eles que eles estão precisando com uma carência maior? Então, não é só a questão de falar as responsabilidades do que já existe hoje, da redistribuição, mas também existe o problema de olhar para as lacunas que nós temos de produtos meteorológicos hoje. Então, por favor, meus 2 amigos aqui conversando comigo, se tiver essa resposta, obrigado. Eu acho que eu vou na mesma direção, Elcio. Assim, nós não temos essa unidade territorial assim como, né, área de mandato, digamos assim, do Instituto de Meteorologia. Não existe isso. Nós temos os centros estaduais e centros federais, né, cuja missão é para o país todo, né? Agora, na linha do que o Marco comentou, nós podemos ter centros estaduais que assumam algumas atividades, né, regionais, por exemplo, né, que eles são especializados mais em uma temática, né? Isso aí, a estruturação do sistema pode caminhar nesse sentido, né? Eu não sei como é que está o nível da discussão, mas, por exemplo, a especialidade lá do CIMEPAR na área de raios, né? Será que
CIMEPAR não poderia colaborar a nível regional nesse sentido, usando as informações dos outros centros, né? Ou seja, ser uma referência. Então, tem várias maneiras da gente pensar em centro regional sem ser uma instituição, né, que realmente tenha um mandato mais de um estado, né, mas sim que a missão dela de produção e atividades englobem vários estados de uma região. Eu vou nessa linha aí, juntando aí o pensamento do Marco e do Elcio. Eu acho que a gente pode sim pensar num centro regional como sendo um produtor de informação, né, que vai além seus limites administrativos, né. Fazer só um comentário aí, o César foi colega nosso aqui, conhece o CIMEPAR melhor que eu aqui, né? Ele foi um dos fundadores, basicamente, do CIMEPAR, o César do que fez a pergunta. Vamos dizer, eu acho que meio nessa... eu entendo que a visão de um centro regional, pelo menos, né, na visão do que está pensando em sistema, até o momento que a gente sabe do Sistema Nacional de Meteorologia, realmente não deveria ser um centro físico. Assim, eu não vou criar mais uma instância, uma estrutura para ser o centro regional, né, congregando alguns estados, tudo. Mas, de repente, acho que tem que ser mais na linha, né, que eu tinha comentado, que o Eduardo falou, de buscar as principais competências ali em alguns locais e falar, bom, olha, como ele falou, a FUNSEMI tem competência em clima, né? E como ele citou lá no começo, né, até uns 2 anos atrás, jamais ia ficar pensando em fazer monitor de seca no Paraná. E estou fazendo agora monitor de seca. Mas quem que é vamos dizer, o mentor disso? Né, a FUNSEMI, o pessoal começou lá e está trazendo a tecnologia para cá. A gente está aprendendo com eles, né, como fazer, qual é a metodologia, o que tem que se fazer. E aqui eu estou aplicando a metodologia deles na minha realidade. Então, acho que, vamos dizer, essa visão de centros regionais, para dar suporte, apoio para locais onde você não tem tanto produto ou tanta informação, seria buscar realmente essas competências locais e falar assim, bom, ali ele pode contribuir, né, em radar, em raios, ou pode contribuir no que quer que seja, né? E essas competências colocadas aí nas diversas áreas, talvez seja o caminho mais adequado. E isso, lógico, né, ajudando, né, falar assim, você vai ter essa atribuição aí, mas você vai ter esse recurso também. Tem que ter o ônus, mas tem que ter o bônus também, senão não dá. Fala assim, a gente tenta fazer, assim, a experiência que a gente tem do CIMEPAR, pelo jeito que a gente tem que ser meio multifunção aqui, né? Assim, fazer várias coisas paralelas. E chega num momento que você fala assim, puxa, eu estou fazendo até isso, né? Vamos dizer, além das coisas que eu tenho que fazer normalmente, estou fazendo até isso. Só que isso pode comprometer em algum momento a eficiência do que você faz. Quer dizer, a competência existe, né? Então vamos aplicar ali recursos, pessoal, e vamos desenvolver. E aí, a resposta disso é você ampliar, muitas vezes, e dar suporte a lugares que você não tem. Eu acho que isso funciona melhor. Então, eu acho que talvez a questão do centro regional seria mais no apoio regional, efetivamente, de deficiências que alguns locais tenham, e vice-versa, né, locais que também têm uma capacitação melhor em outras coisas, fazer esse tipo de troca, e o centro regional ser quase na linha do que já existe, vamos dizer, do centro virtual, né? Você tem a congregação de esforços do que a congregação efetiva de uma estrutura, de alguma coisa nova. Uma outra fase, né? Passando por uma outra fase, a gente queria entender se já foi pensado sobre isso, porque parece que a ideia do Centro Sistema Nacional ela está engatinhando ainda, né? Mas eu queria dizer assim que esse otimismo que tu demonstra assim sobre o Sistema Nacional, ele não é ele não está só com vocês também, não. Eu acho que muita gente na comunidade meteorológica vê esse momento como um momento extremamente positivo e possível, né? E junto com isso, né, estão as instituições de ensino e pesquisa que na verdade são a base para o fornecimento de recursos humanos aí
para o sistema operar, né? E vão, no futuro, garantir, inclusive, através do nível de formação das pessoas, a qualidade, talvez, do serviço prestado, né? Como que vocês veem, assim, o link, né, das instituições de ensino e pesquisa nesse sistema? Olha, acho que foi para o Elcio. Assim, eu vou tomar a palavra e depois... Por favor. Mas é porque, assim, eu queria... Porque eu sou professor da universidade e estou na FUNSEMI. Então, quando eu fui à FUNSEMI, eu sempre percebi a FUNSEMI como uma instituição de interface entre o Estado e a academia, né? Então, hoje a gente tem uma articulação que a gente define temas de doutorado, mestrado, e a gente tem alunos, né, orientados por professores ou por mim mesmo, né, desenvolvendo temas de pesquisa que são de interesse do Centro de Meteorologia. Claro. Então, essa articulação, ela é muito natural. Eu acho que é a mesma coisa do CIMEPAC, que está dentro da universidade, né? Quer dizer, são sinergias que são hoje cruciais. Não dá para pensar hoje, ao meu ver, os centros operacionais distantes da academia. Eu acho que a gente tem que buscar essa aproximação cada vez mais forte, aí através de MCTI, com lançamento de editais em parceria, academia e centros operacionais, para a gente realmente diminuir a distância que tem entre as pesquisas e realmente os produtos operacionais que estão sendo, em última análise, usados para tomada de decisão, informar política pública, né? Nesse sentido que eu penso, assim, a gente se vir como realmente uma instituição de interface. Corroboro 100% o que o Eduardo colocou, trazendo um pouco da minha experiência. Eu fiz parte do meu doutorado numa instituição americana e era muito claro que como eles trabalham lá e é diferente de como a gente trabalha aqui no Brasil. Instituições que têm necessidades de conhecimento que ainda não estão disponíveis, elas suportam as pesquisas das universidades. Diferente aqui no Brasil, onde a pesquisa na universidade não é regra, mas várias vezes ela acontece a pesquisa pela pesquisa, sem ter o objetivo de atingir um produto no final. Não existe alguém pensando no roadmap, falando, bem, se eu quero chegar lá na frente, eu vou precisar percorrer esses 3 passos aqui. Então, esse passo aqui eu vou pedir para a Universidade X fazer, o segundo passo eu vou pedir para a Universidade Z fazer, e esse último eu vou fazer com o input dos 2 primeiros passos. Não tem ninguém pensando coisas macro e financiando. E não necessariamente o Sistema Nacional tenha que ter dinheiro para financiar isso, mas se a gente fecha acordos do tipo, vamos suportar a pesquisa com dados, vamos suportar a pesquisa com os nossos pesquisadores que estão lotados nos diversos centros, e só vamos suportar isso se tiver uma unicidade de pensamentos no sentido de, pessoal, vamos parar de fazer pesquisa por pesquisa. Pô, nós estamos precisando de um modelo atmosférico que leve em consideração não a savana, e sim o cerrado. Quem é que vai desenvolver isso? Se ninguém chegar e colocar que precisa chegar a isso e determinar quem é que são as pessoas, as universidades que vão ajudar a fazer isso, quais são os centros que vão ficar responsáveis, a coisa não vai acontecer. De novo, a gente precisa de uma cabeça pensando e direcionando o esforço de todo mundo. Porque se não tiver ninguém fazendo isso, cada um faz o que acha que é melhor para si, se esquecendo que a soma das partes pode dar maior do que o todo, né? Que é o que a gente procura sempre atingir. Deixa eu dar um exemplo aqui nosso, aí, né? Aí olhando para o nosso umbigo, de certa forma, mas foi como se o CIMEPAR cresceu, né? Isso que o Elcio falou, eu falei assim, bom, eu tenho a pesquisa de base, né? Então, é aquela pesquisa que vai me dar insumos para eu poder aplicar em algum momento para produtos ou melhoria de previsão, tudo. O CIMEPAR, desde quando começou, né, lá em 1996, né, por aí, e depois em 2000, quando ele se
tornou basicamente o que ele é hoje, ele sempre teve uma atuação muito forte, como teve uma origem no setor elétrico, por coincidência da história também, né, o setor elétrico tem uma fonte de financiamento muito boa para projetos de pesquisa e desenvolvimento, atrelados a recursos do setor elétrico. Então, o CIMEPAR vinha de uma empresa do setor elétrico, sabia que o setor elétrico demanda produtos, informações, né, desenvolvimentos nessa área. Então, boa parte dos recursos do CIMEPAR, desde 2000 até hoje, isso a gente busca incessantemente em todo momento, né, sempre que há uma oportunidade de estar, buscar recursos para desenvolver projetos de pesquisa e desenvolvimento, onde, vamos dizer, no caso do CIMEPAR, a expertise nossa aqui é nowcasting, é radar, é raios, trabalhar essas informações e criar abordagens para que você crie produtos, que se torne um serviço para o setor elétrico, financiado pelo próprio setor elétrico, né? Então, esses recursos, por exemplo, que é uma fonte muito interessante aí para as universidades começarem a descobrir isso também, né? Não só depender efetivamente dos recursos de FINEP, de CAPES, ou de projeto, aqueles projetos transversais ali, que são importantes, né? Mas eles têm uma fonte, né, variável ali, a gente percebe isso ao longo do tempo. E muitas vezes, para sair um projeto direcionado para a meteorologia, é muito difícil. Então, a gente achou esse caminho e usa ele muito, né, que são os projetos de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL. Muitas das ferramentas, muitas das metodologias que nós utilizamos hoje no CIMEPAR são frutos de desenvolvimentos feitos com recursos de projetos de P&D ANEEL. Então, é uma fonte importante para o CIMEPAR, ela participa dos recursos totais do CIMEPAR numa porcentagem razoável, né? Se a gente não tiver, a gente já fica preocupado em alguns momentos aqui, porque ela é importante. E ela é um dinheiro, vamos dizer, um recurso que a gente considera bom, porque ele traz recursos para a instituição e traz conhecimentos, novas ferramentas, novas metodologias, né? Então, você é um ganha-ganha de dois lados, na verdade. Você mantém recursos, você desenvolve ferramentas e informações, né, que acabam virando, inclusive, serviço, né? Então, ele se perpetua em algum momento, né, gerando mais recursos adiante. Nada contra, como a gente fala, nada contra a pesquisa básica, a gente precisa dela, né, a gente é hiper necessário. Então, nos esforços aí que o pessoal do Sistema Nacional de Meteorologia está, né, vislumbrando, fala assim, eu preciso de um modelo, né, específico para nós. A academia vai ter que se movimentar, não vai ter jeito, né? Agora, para a academia se movimentar, tem que dar as condições para se movimentar também, né? Isso é importante, né? O chamamento, com certeza, vai ter vários grupos aí com capacidade, com expertise para fazer o que é necessário, mas é preciso dar um incentivo, né? Importante em termos de tudo, de equipamentos, de recursos, de financiamento para esse pessoal poder trabalhar. Isso vai criar não só bolsas, eventualmente, né? Não só recursos para grupos que estão aí, vai formar gente capacitada e também, eventualmente, vai abrir novos postos de trabalho aí, conforme isso ocorrer. Isso é um círculo, eu entendo sempre como um círculo virtuoso, né? Uma demanda que gera necessidade de conhecimento, que gera demanda importante numa determinada área, e isso só vai fazer a roda girar. Mas é lógico que vai precisar de financiamento e isso vai ter que ser buscado nas instâncias aí. É essa que vai ser a grande briga, como eu falei. Acho que em todas as discussões que a gente vê e das informações que nós temos no Sistema Nacional de Meteorologia, ninguém, em tese, ninguém é contra, todo mundo é a favor, né? Do belo, do bom e do bonito, né? Ninguém é contra. Todo mundo, eu entendo que é uma iniciativa importante. Mas os gargalos que existem, que vão aparecer, né, que são importantes, que vão aparecer, eles devem ser tratados de maneira bem efetiva. Não é querendo jogar um mal agouro, mas fala assim, a gente já tem muita frustração nessa área, a gente não queria ter mais uma, mas a gente está disposto realmente a trabalhar, né, no que for da nossa área, no que for do nosso conhecimento, no que for do nosso alcance, para que essa coordenação realmente saia e que todo mundo vai ganhar nesse ponto. Deixa eu só remendar um pouquinho, talvez o que eu falei anteriormente, eu não acho que a pesquisa básica não seja necessária, tá, pessoal? Pensando no que eu falei,
mas ela não pode ser a grande maioria da pesquisa, como é no Brasil, né? Eu não tenho esse número, mas com certeza a gente precisa hoje mais de pesquisa aplicada do que da básica. Só remendando o que eu falei. Eu como trabalho com modelagem há algum tempo, assim, tenho direcionado nos últimos tempos os trabalhos sempre para aplicações, né? Trabalhos que tenham resultados práticos ao fim e permitam a aplicação no futuro em alguma atividade, mas como foi falado, né, não existe nesse momento, e eu acho que o Elcio foi incisivo nisso, assim, né? Não há uma vinculação entre uma demanda nacional ou uma demanda específica de um estado com o recurso fornecido para pesquisa. Então, atualmente, como os editais, grandes editais das agências de fomento são abertos, né, é um leque muito amplo de possibilidades para projetos, né? Não existem editais ou uma previsão de recursos específica para atender demandas desse tipo, né? Nos últimos anos, nós temos recebido demanda a partir do setor de energia, que traz um problema específico e, principalmente, traz o recurso, né, para resolver o problema através da lei que obriga, inclusive, o investimento, né? E me ocorreu agora também que nesse sistema todo, a gente, ao longo dos anos, a meteorologia investe sempre em computadores, supercomputadores, mas pouco se investe em recursos humanos, né? E quando vocês estavam falando tudo isso, né, e determinada agência vai fazer tal coisa, determinada vai fazer tal coisa, depois nós vamos unir, eu comecei a pensar quantos alunos eu preciso para fazer isso, né, determinado projeto. E esse é um problema crescente no Brasil. A Argentina passou por isso há alguns anos. Eu devo ter guardado em algum local aqui o folder. Eles ofereciam uma bolsa de $1.000 para você fazer o curso de graduação em meteorologia na Argentina. E o Brasil hoje, por vários fatores, né, a gente está já entramos num ciclo em que basicamente a gente forma a quantidade de pessoas necessárias para substituir os que estão se aposentando e alguma demanda do setor privado, né? A gente pode, dentro desse cenário, mais adiante, aí a gente se deparar com um problema parecido com o que o Brasil se deparou quando foi anunciado o pré-sal, né? Que teve aquele anúncio assim, o Brasil precisa de 300 mil engenheiros. No outro dia, o curso de meteorologia esvaziou o vestibular, né? A gente tinha uma demanda X anual, assim, que era ok, que era dentro do esperado, mas no outro dia, depois daquele anúncio, né, os cursos de física, matemática, meteorologia também, né, tiveram uma debandada, assim, porque, obviamente, os jovens foram para o setor da engenharia, teve esse pico, né, de crescimento e de emprego no setor de engenharia, mas é um problema que a gente precisa discutir em algum momento, né? A comunidade meteorológica precisa discutir em algum momento. Quem vai aos eventos de meteorologia deve ter percebido que cada vez mais os eventos estão minguando, né? A gente tem cada vez menos pessoas, né? E as demandas não param de crescer. E um país do tamanho do Brasil, que tem a demanda agrícola que nós temos, né? Não pode ficar desprotegido, né? Virou quase uma questão de segurança alimentar, ter um sistema meteorológico capaz de dar as respostas aí, né? Posso fazer só um comentário aí em relação rapidinho da formação de pessoal? Isso também preocupa bastante. Eu, né, quando olho para trás, vejo que eu já passei, vejo o pessoal se formando, alguns animados, outros desanimados e tudo mais, né? Mas, mais do que a animação, né, ou a vontade da pessoa trabalhar na área e ter efetivamente trabalhar com o conhecimento que adquiriu, eu acho que isso deve ser uma preocupação que eu já vi em algumas discussões entre o pessoal das universidades, justamente isso, como formar esse pessoal, né, em termos de atualizar grades curriculares e atualizar, vamos dizer, visões de mundo da meteorologia, né? É muito importante isso, porque a gente está num momento, né, que, de repente, a gente já poderia ter passado por isso, sei lá, 10, 20 anos atrás,
onde muito método está sendo implementado, né, coisas que se falavam, isso aí só quando tiver um radar polarimétrico. Agora a gente está tendo radar polarimétrico na mão, né? Isso só vai ter quando tiver estação meteorológica automática. Então tem um monte mesmo, né, nas condições que nós temos, mas nós temos todo o ferramental, toda a visão de como se fazer meteorologia está mudando. E isso tem que ser mudado lá na raiz também, né? Porque quando o cara chega aqui, muitas vezes, né, não digo que houve um caso específico, tudo, mas a gente percebe que às vezes a pessoa, o formado vem, né, com o seu conhecimento, lógico, ninguém está querendo que o cara chegue sabendo tudo, mas às vezes você vê que fala, nossa, ele ainda está com aquela visão dos anos 80, 90, isso não é bom, isso não é legal, né? Mas a gente percebe que, pelo menos em discussões entre o pessoal da academia, a gente está vendo essa movimentação. Entendo que mudança de currículo é uma coisa, não é trivial, né, é uma coisa complicada, uma coisa demorada, mas só por conta disso tem que mudar. Então já tem que começar a pensar ano passado sobre isso, né? Quem já está fazendo, parabéns, né, essa discussão, quem não está fazendo, aproveita a chance e começa agora, porque é muito importante. A gente está mudando o paradigma de muita coisa, a gente está percebendo isso, mas está vendo que no início ali das gerações ali que estão chegando mais recente, ainda tem uma visão um pouco ali do meu tempo, vou dizer assim, da meteorologia. Deixa eu nessa conversa. Opa, desculpa. Por favor, né? É porque eu queria adicionar uma outra dimensão, assim, porque a gente que trabalha com o centro de meteorologia, a gente tem outros profissionais também que a gente vai passar por uma crise por conta dessa pandemia, né? E agora nós temos a modalidade nowhere office, né? O cara trabalha em qualquer lugar, né? Então, os profissionais de TI hoje, nós estamos perdendo, não é para o mercado nacional, nós estamos perdendo para o mercado europeu, canadense, americano. Então, o pessoal está deixando de trabalhar na FUNSEMI para trabalhar para uma empresa americana, né? Para trabalhar para uma empresa canadense, para trabalhar para uma empresa europeia. E nós estamos começando a sentir isso na pele, na necessidade de manutenção de sistemas, desenvolvimento, né? E eu acho que essa situação, a gente tem uma tendência muito ruim, porque esse período de pandemia ainda vai durar um pouco mais, né? Dessa crise aumentar ainda mais desse tipo de profissional, que nós estamos muito carentes, não atende nem o mercado privado também vai sentir essa migração, né? E eu sinceramente, eu não sei que modelo a gente poderia pensar para contornar essa carência de profissionais dessa área. E os centros regionais vão sentir. E os nacionais também. Eduardo, aproveitando que você falou, a gente já falou aqui sobre os centros nacionais, os regionais, as instituições de ensino, e agora eu gostaria de perguntar para vocês, a princípio para o Elcio, e depois vocês podem, Eduardo e Marco, podem dar a opinião de vocês a respeito desse assunto. E as empresas privadas? Já há alguma ideia de inserir também as empresas privadas de meteorologia dentro do Sistema Nacional, ou ainda não foi pensado algo sobre isso? Se foi pensado, qual que seria a direção dessa conversa? Paula, em nenhum momento a gente discutiu isso ainda. Eu acredito que esteja na cabeça dos 3 players que estão discutindo no momento, mas a gente não chegou a conversar. Mas como as bases que nós discutimos são sempre a inclusão de todos, eu acredito que a gente vai ter que realmente discutir qual o melhor momento de trazer esses players para a conversa e ver como eles poderiam colaborar e usufruir dos produtos de um sistema mais bem estruturado como esse que nós estamos pensando. Mas, sinceramente, ainda está muito embrionário ainda, não conseguimos chegar nesse nível de discussão ainda. Eduardo, Marco, gostaria de fazer algum comentário? Posso fazer? Deixa eu aproveitar, daí o Eduardo termina. É que eu tenho assim, é um entendimento meu, aqui é o Marco falando, não é o Cimepar falando, do que eu vejo, do que eu entendo de tudo, né, de meteorologia. Sinceramente, eu acho que a empresa privada não tinha que estar ali dentro, não. Vou ser bem sincero, assim.
porque eles atendem e fazem uma atividade que, na verdade, não é bem necessário ter uma coordenação nacional para ele fazer. Eu vejo assim, vamos dizer, a função da empresa privada de meteorologia. Eles estão lá, é um mercado que está aberto, eles têm produtos, eles oferecem e paga quem quer, né? Quem acha que é legal, quem acha que funciona. Eu não consigo entender onde que eles entrariam na visão do Sistema Nacional de Meteorologia para contribuir efetivamente para o sistema, que na verdade eles vão acabar utilizando a informação do sistema, como eu acho que é em qualquer lugar do mundo, né? Assim, não é uma coisa que quando veio a pergunta, inclusive, eu fiquei, como é que nós vamos enfiar esse povo aqui dentro, né, desse negócio? Não que eles não possam entrar, não é essa a visão. Eu falo assim que não é muito, né, o métier deles, até porque, né, o objetivo deles é outro. O objetivo deles é se sustentar, de certa forma, né? E não importa muito como isso vai ser feito. Eu estou tentando medir as palavras, porque não é uma coisa, não é pejorativo. Realmente, eu acho que eles não se encaixam de uma maneira muito clara nos propósitos de um Sistema Nacional de Meteorologia. Eles estão lá, estão utilizando, podem contribuir, não é problema nenhum, mas eu não sei se eles têm, vamos dizer, uma caixinha, um espaço ali dentro, falar, não, você está aqui dentro e você vai fazer isso. Que basicamente, você fazer tudo que é o contrário que uma empresa privada faz. Né? A empresa privada, ela é uma empreendedora, ela vai fazer o que ela acha que tem que fazer do jeito que ela tem que fazer. Então, não sei, é uma coisa ainda que eu não resolvi muito bem na minha cabeça, mas hoje eu falo assim, eles estão ali, vamos dizer, eles estão ali observando, né, vendo o que vai acontecer, mas não sei se teria uma participação muito efetiva, né, de maneira objetiva e de contribuição, né, como a gente pensa no sistema. Não sei se eu estou pensando de uma maneira muito estranha, mas é o meu jeito, assim, eu não entendo eles entrando ali dentro de forma efetiva. Bom, eu acho que eles têm que entrar, porque eles são atores do sistema e eles contribuem muito com a confusão do sistema. Né? Embora eles sejam, digamos assim, se alimentarem muito, né? Pelo menos os atores que eu conheço, né? Eles usam produtos do CPTEC, usam produtos de órgãos públicos, né? Sem o ônus de ter que manter rede, sem o ônus de ter que manter infraestrutura e tudo, né? Mas eles podem, eu acho que a intenção de ordenamento do sistema é também para promover também um certo disciplinamento no que diz respeito ao tratamento da informação. A informação ela não pode ser veiculada de maneira irresponsável, né? Você não pode ter um ator privado dando aviso meteorológico, já que a cadeia de comunicação com a defesa civil é uma cadeia eminentemente de Estado. Então, a gente precisa, eu realmente não tenho uma resposta de como eles entrariam, mas que eles precisam entrar, eu acho que eles precisam. Como é que ele vai ficar organicamente, eu não tenho essa resposta, mas eu acho que eles precisam entrar no sistema. Wagner, gostaria de fazer algum comentário? De novo, né, pela experiência que eu vejo em outros lugares, assim, me parece que hoje não há uma regulamentação clara para a atuação das empresas de meteorologia no setor, e talvez esse momento aí, talvez também, né, porque eu não vejo, eu vi alguém comentar sobre empreendedorismo ali no chat, né? Eu não vejo hoje como alguém montar uma empresa de meteorologia no Brasil e ter muita dificuldade comparado com outros empreendimentos. Por quê? Porque as empresas têm uma atuação relativamente livre, os dados, em geral, são de livre acesso e você não tem não há uma contrapartida assim, efetiva, por exemplo, para o sistema de meteorologia, né? Ao contrário de outras empresas do setor, como, por exemplo, de telefonia, que precisam manter uma estrutura mínima, arcar com alguns custos para que os dados cheguem, para que os postes fiquem em pé,
alguma coisa eles precisam contribuir para o sistema para continuar utilizando. As empresas de energia, a mesma coisa também, né? Então, as empresas de meteorologia hoje usam os dados, softwares, tudo, né, de maneira livre, e isso precisa, talvez, de algum modo ser previsto, inclusive para delinear esse campo de atuação, né? Não há volta, o setor privado precisa contribuir, é ele que vai atender as microdemandas dos clientes. Um centro de meteorologia, ele tem um papel maior do que isso, né? Então, mas precisa ser pensado e discutido com essas pessoas, né? Porque esses atores, eles são importantes no cenário nacional, eles trazem recursos, eles pagam impostos também para o país, né? E alavancam negócios também importantes, né? Principalmente na área agrícola, na área de energia. Então, acho que isso precisa ser pensado aí também, né? Em algum momento. Sobre esse assunto, o César comentou que ele acredita que a empresa privada, sendo geradora de dados e ou de produtos, poderiam ser parceiros, mas, claro, de alguma maneira proporcional. Obrigado, César, pelo comentário. E aqui tinha ainda uma última pergunta que a gente vai fazer, é uma pergunta do Gabriel, que ele colocou assim: se cada centro precisa cuidar da sua rede e, de qualquer forma, precisa mantê-la, venha recursos ou não, não seria possível fazer só a integração dos dados? Bom, eu posso falar sobre a iniciativa do monitor. Na verdade, primeiro resultado do monitor de secas foi a integração dos dados da rede estadual e federal, né? Nós temos uma base de dados, né? À medida que os estados vão entrando, as bases de dados estaduais vão integrando a base de dados do monitor. E isso a gente está disponível aí para as instituições fazerem estudos e pesquisas, né, com foco no monitor de seca. Obrigada. Gabriel, eu acho que se a gente for fazer só isso, a gente estaríamos desperdiçando um momento, uma conjunção de astros que estão acontecendo, que não seria legal. Mas eu concordo contigo que é um bom começo. Se nós começarmos integrando os dados, já seria uma coisa muito boa para a gente ter como um produto, um dos primeiros produtos desse sistema como um todo. Agora, eu acho que só, como você colocou, só, eu acho que só eu tenho ambições maiores para o sistema do que só isso. Todos nós, Elcio. Bom, lá vem o CIMEPAR falar de recurso, né? Outra vez, né? Porque não tem jeito. Eu falo assim, é como a gente vive, é como a gente funciona, né? A gente não funciona, né, de graça. Nada funciona de graça. A FUNSEMI não funciona de graça, o Sensipan não funciona de graça. Não tem jeito, alguém está pagando o almoço aí, em algum lugar, né? A gente muitas vezes nem sabe, mas alguém está pagando. E só que no CIMEPAR a gente tem muita clareza de quem paga o almoço aqui. Muito claro para nós, né? Então, quando ele fala aqui, venha recursos ou não, né? Se não vier recursos, o que vai acontecer? Começa a pagar a estação, começa a não ter de dado, aí você liga para o cara lá e fala, mas você prometeu dado aqui, mas não tem recurso, e aí acabou, né? Fala assim, a integração de dados, vamos dizer o seguinte, um exemplo do CIMEPAR com o INEMET. Hoje nós integramos nossos dados com o INEMET. O INEMET recebe a telemetria do CIMEPAR, e nós recebemos a dele. Então, está integrado, bonitinho, lá, assinado, funcionando bonitinho. Uma outra coisa que a gente faz lá com o INEMET também, fornece dados de raios para eles fazerem trabalhos lá. Então, funcionando legal. Isso porque eu estou provendo isso e tenho os recursos para isso, e o INEMET tem os recursos para isso. Agora, vamos dizer que em algum momento isso pare, né? Como é o caso, como a gente está tendo uma pandemia, não tem condições de ir nas estações, a coisa vai parando. Eu vou chegar lá para o INEMET e falar, bom, olha, tá parada aqui, essa estação. Então, eu vou parar 4 min e não vou mandar para você. Aí não funciona, né? Não dá certo. Perde um pouco a noção da integração. Então, o que me incomoda do venha recursos ou não é isso. Não cria obrigação de ninguém, efetivamente, de realmente manter o dado disponível, tudo. Tem que ter recurso.
alguém tem que pagar. O jeito mais claro, português bem direto falar. Porque senão tudo tem custo, tudo tem problema, tudo tem gente que tem que trabalhar, todo mundo tem que pagar salário e por aí vai. Então, a integração pura e simples não é. Por isso que, né, a gente falou lá atrás da fonte de recursos para manter essa coisa funcionando. Quando você tiver isso tudo legal, a integração sai naturalmente, porque daí eu sei que eu vou ter o dado de todo mundo vai ter o meu dado, e vai estar bonito, né? Vai estar aquele mapa com 8.000 estações meteorológicas, ninguém sabe nem de onde saiu, né? Mas elas existem, mas estão desintegradas, né? Estão aí, cada um com o seu, mas porque a dificuldade da integração, acho que é mais essa hoje em dia, né? De se fazer, falar assim, olha, eu preciso do seu dado, como todo mundo sabe, né? Meteorologia não tem fronteira, eu preciso do seu dado para melhorar a minha previsão, as minhas análises aqui, mas eu preciso saber que ela vai estar ali, né? Não importa como, mas ela vai estar ali. Só reportando um pouquinho a integração que a gente tem com a Rindat, né, com os sensores, que é bem isso, né? Cada um cuida do seu, com seus recursos próprios, mas há um compromisso em se manter a rede funcionando. Então, dentro do razoável ali, a gente conseguiu manter. Vamos dizer, quais foram as contingências que estão acontecendo agora durante a pandemia? Vamos dizer, a empresa está com gente que não pode viajar, então tem sensores que desligam porque o cara efetivamente não pode fazer a manutenção, né? Então aí não é falta de recurso, é falta de condições, né? Que espera-se que logo que isso, vamos dizer, que você tenha uma boa solução disso, volte a funcionar e a rede volte a ficar estruturada. É isso que a gente espera do INEMET, né? Então, o mais breve possível, né, que ele volte a disponibilizar as informações. Nós passamos pelos nossos apertos aqui no Paraná também, e o CIMEPAR tem estação até em Mato Grosso, Tocantins, aí. A gente tem telemetria fora do Paraná, que durante a pandemia nós tivemos restrições também. Só que acho que em agosto do ano passado, já, a hora que deu a primeira liberada, a gente já começou a ir, porque é obrigado, né? São serviços que são prestados, então tem que funcionar, né? E outra coisa, só no caso da disponibilidade, quando você trabalha com o setor elétrico, a ANEEL não quer muito saber se você tem recurso ou não. Se o dado não pingar na ANEEL lá, a multa vem pesada. Quer dizer, recurso não tem, mas multa para faltar dados lá tem. Então, no caso do recurso, tem que ter, né? Aí é que você vai ter um sistema estável, estruturado, e aí, basicamente, com todo mundo recebendo tudo, né? E isso é muito importante. Então, como eu falei, a gente sempre fala disso, né? Fala, lá vem esse cara falar de novo de dinheiro, né? Mas é a base mínima necessária para que você tenha as coisas funcionando, alta disponibilidade, e todo mundo usufruindo efetivamente de uma infraestrutura que realmente existe. Obrigada, Marco. Bom, a gente já está finalizando a nossa conversa, mas eu vou deixar alguns minutos ainda para vocês se despedirem do pessoal, mas antes eu tenho alguns avisos aqui para passar para todo mundo, e um deles é que entre a primeira parte dessa discussão sobre o Sistema Nacional de Meteorologia e agora a segunda, tanto nós, do Papo de Meteorologia, quanto a CEMET, recebeu bastante comentários, sugestões, algumas perguntas que não foram, algumas dúvidas que não foram sanadas da primeira live. Talvez fiquem algumas dúvidas ainda depois dessa live de hoje. E a gente ainda vai preparar um vídeo, né, com algumas perguntas que foram feitas na live anterior, repassar tanto para o pessoal do CIPAM, quanto do INPE, quanto do IMET, para a gente tentar responder algumas dúvidas que ainda ficaram depois das lives. Então, para todos que enviaram alguns comentários, algumas sugestões, a gente não está deixando de lado depois dessa segunda live, a gente vai preparar um vídeo para disponibilizar e sanar essas dúvidas. Outro lembrete que eu gostaria de fazer também é convidar todos já para participar da nossa próxima edição do Papo de Meteorologia, que vai ser em comemoração de 1 ano. Então, vai ser uma live mais leve, mais descontraída, para a gente comemorar 1 ano desse canal. E também vamos ter sorteios de brindes, os brindes já começaram a chegar aqui.
conseguimos um patrocínio para esses brindes e, finalmente, as canecas que sempre foram pedidas durante o ano vão ser sorteadas agora. Eu peço também que vocês curtam, se inscrevam no nosso canal, né, que é importante para a gente, deixar o seu joinha se gostaram das nossas edições. Se inscrevam também no canal da CEMET, que está sempre cheio de muitas informações, né? Tem tanto no canal do YouTube, como também tem as redes sociais da CEMET. Wagner, gostaria de falar alguma coisa antes de eu passar a palavra para eles? Eu queria agradecer a todos, principalmente aos participantes do debate, mas também a todos que tiveram paciência de manter a audiência até agora, né? Agradecer a Paula, e outras pessoas também da meteorologia, que têm mantido esses canais de comunicação que se mostraram fundamentais durante esse período de pandemia, né? E eu acho que não há como voltar atrás mais disso. É uma coisa que a gente precisa continuar fomentando, né, esses debates, porque isso acaba cortando arestas, né, e os problemas vão se resolvendo de maneira mais tranquila. Agradecer a minha instituição, Universidade Federal de Santa Maria, onde eu sou professor, e agradecer a honra, né, da CEMET de me designar como representante nesse debate hoje, né, como colaborador aqui da Paulo. E um obrigado a todos e um bom descanso e bom início de feriado, né? Obrigada, Wagner. Elcio, deixa uns minutos para você se despedir aí do pessoal. E agradeço desde já a participação na nossa conversa. E fica aberto o papo de meteorologia, acredito que também a CEMET, caso você queira contribuir na frente com a comunicação. Excelente, Paula. Eu é que agradeço a oportunidade que esse ambiente trouxe para que, tanto nessa live agora, quanto na anterior, onde o INPE e o INEMET participaram, a gente está tendo de mostrar a boa vontade que existe por trás das três organizações. Nós, em nenhum momento, queremos fazer uma coisa fechada, que seja com algum, como é que eu vou colocar, com algum objetivo escuso, não é nada disso. As três instituições têm a melhor das boas vontades de olhar para a meteorologia e, principalmente, olhar para o Brasil. O que a gente quer realmente é fazer as coisas funcionarem melhor, e os três acreditam que, do jeito que está, pode melhorar. E é isso que a gente quer melhorar. Algumas coisas vão precisar de dinheiro, Marco, não tem jeito. Outras coisas, basta a gente se organizar melhor. Para algumas coisas, a gente consegue melhorar mesmo sem dinheiro. Basta uma melhor organização entre a gente. Então, de novo, Paula, Wagner, obrigado pela iniciativa, obrigado por abrir esse espaço para que a gente possa conversar. E para todos os que estão assistindo agora ao vivo, ou que venham assistir isso no futuro, estamos abertos a sugestões. Por favor, utilizem o site das três organizações, o site do INPE, do INEMET, do Sensipan, para mandar suas sugestões para a gente, que elas vão ser levadas em consideração nas nossas discussões. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada, Elcio. Eduardo Martins, obrigada mais uma vez, é a segunda vez que ele participa do Papo de Meteorologia. Seja sempre muito bem-vindo. Tá. Obrigado, Paula, foi um prazer participar aqui desse evento conjunto aí, a CEMET e Papo de Meteorologia, né? Eu acho que a discussão está no caminho certo, eu acho que os atores federais estão, pelo que eu sinto, tanto da parte do CPTEC, quanto do INEMET, quanto do Sensipan, aberto ao diálogo. Isso é o primeiro passo para a gente tentar construir algo mais organizado em termos de sistema nacional. Mas eu também compartilho algumas preocupações que o meu amigo Marco aqui levantou, né, a questão dos recursos, embora a gente seja uma instituição que tem orçamento e tudo, mas alguns papéis que, porventura, a gente tem condições de desempenhar, eles eventualmente vão depender de recursos adicionais, né? E a outra coisa é colocar a gente à disposição, e aí eu acho que tem uma certa urgência, na formação de grupos para discutir o papel dos centros regionais o quanto antes,
Porque a gente pode estar avançando numa direção a nível nacional, um olhar mais nacional, e depois talvez tenha que ser feito alguma, digamos assim, alguma correção de rota, né, até para poder englobar o papel dos centros estaduais. Então, seria interessante a gente manter um diálogo para e passo com as discussões que vêm sendo realizadas a nível nacional. Obrigada, Eduardo. Marco, agradeço muito a sua participação em nome do Papo de Meteorologia e da CEMET. Você que está sempre com comentários, sempre dando sugestões muito boas. Deixa os nossos canais abertos para sempre que você quiser colaborar. Obrigada pela participação. Obrigada, Paula. Obrigada, Wagner, pelo convite, né? Tanto pelo Papo de Meteorologia, em conjunto com a CEMET, nesse caso. Falei, hoje eu vejo o Papo de Meteorologia como um negócio meio já faz parte do Sistema Nacional de Meteorologia. Fala bem a verdade para você. Isso faz parte, isso eu entendo fazer parte do Sistema Nacional de Meteorologia. Porque eu acompanhei, acho que desde a primeira, não vou ser bem sincero, talvez a primeira não, mas das primeiras sim, eu sempre vim acompanhando e vendo que, e lógico, a circunstância toda favoreceu, mas eu vou colocar na tua culpa, Paula, mas eu sei que tem mais gente por trás envolvida aí, mas essa iniciativa, né, em função das condições que a gente tinha, que como o Wagner falou, que a pandemia favoreceu isso, mas era uma coisa que acho que a comunidade precisava até há muito tempo estar discutindo isso, essas coisas nesse nível. E juntou, um momento como esse, desagradável para todo mundo, mas que está surtindo pelo menos discussão, você entender melhor o sistema. Eu imagino que tem gente que nem conhece o CIMEPAR só de nome, né? Um momento. E ligou um negócio aqui que eu não queria, já vou desligar. E então isso é muito importante. Hoje eu entendo, vamos dizer, e gosto de assistir às lives por conta disso, para entender melhor de outras coisas, outras visões, e entender a meteorologia no Brasil como um todo. A gente precisa muito disso, precisa de conversar, de esclarecimento e de entendimento, Está se fazendo a nível federal, uma iniciativa, estamos acompanhando, sempre que possível a gente está buscando informação sobre isso, a gente sabe que afeta nós aqui, em algum momento vai chegar a nós. Então, a gente precisa saber e está acompanhando, E quando for chamado, quando a gente for convidado, a gente vai dar as nossas contribuições. Então, eu agradeço muito a participação, eu sempre tive vontade de ser bem sincero, de participar, porque é muito legal isso. Então, foi muito legal, eu agradeço o Eduardo, como falei, em certo ponto a gente compartilha algumas preocupações, algumas expectativas, Ao Elcio, que eu não conhecia, também, muito prazer, espero que a gente possa conversar bastante. Uma vez a gente já conversou, muitos anos atrás, a gente tentou também uma conversa com o Sensipan, para trabalhar em conjunto, infelizmente não deu certo, mas eu acho que talvez agora a coisa ande de maneira mais adequada. E agradeço, então, a todos que estiveram aí, eu fiquei muito satisfeito, com o que eu ouvi, com as opiniões, tudo. Então, agradeço e quando quiser, estou à disposição de novo aí, o CIMEPAR está à disposição, para discussões desse nível aí, que a gente acredita que é nesse caminho que a gente vai botar essa meteorologia no Brasil nos eixos aqui. Obrigado. Obrigada, Marco, pelas palavras. Wagner, gostaria de falar mais alguma coisa antes de finalizar? Não, só agradecer mesmo a participação de todos e desejar um bom feriado aí para todos, que aproveitem com suas famílias e fiquem em segurança. Então tá bom, gente, eu encontro vocês, que agora não vai ser daqui a 15 dias, vai ser no dia 24, que é exatamente o dia que a gente completa um ano de Papo de Meteorologia, e eu conto com a participação de vocês. Até lá, tchau, tchau.